Bom dia para todos, um alô bem grande para todos que estão vendo e ouvindo o programa nesta manhã. Deus continue abençoando você, né? Nós estamos passando por situações de dificuldade, não é? Mas Deus está no controle e Ele sabe de todas as coisas. Vamos confiar, vamos pedir, né? Estamos numa campanha de oração todos os dias, das 22 às 23 horas, pedindo especificamente a esse Deus Todo-Poderoso que pare com esta pandemia. E eu quero convidar você a juntar a nós, né? A juntar com esses pedidos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus possa continuar abençoando você. Vamos continuar nessa manhã nossos estudos sobre as cartas aos Tessalonicenses. Já fizemos uma boa introdução da carta, falamos já sobre fidelidade da igreja e falamos sobre algumas lições de uma maneira geral que aprendemos nesta carta. Vimos 10 lições bem gerais sobre o que a carta ensina. A partir de hoje, eu vou entrar um pouco mais especificamente nestas lições. E eu vou falar hoje, por exemplo, né, o nosso tema que vamos falar hoje são as características de Deus. O que é que essas duas cartas aos Tessalonicenses nos ensinam sobre Deus? Então, nós vamos ver algumas características hoje que a carta fala, nos ensina sobre Deus. Então, esse vai ser o nosso propósito nesse nosso estudo aqui, neste período. Pegue a sua Bíblia comigo, abra lá na carta aos Tessalonicenses, vamos ver tanto a primeira carta quanto a segunda carta, e vamos estar vendo hoje algumas características de Deus. Lógico que não são todas, mas são as características que encontramos nestas duas cartas. Tá bom? Então, se você quiser, pegue uma caneta, um papel e escreva essas características e depois volte lá nas cartas, reestude e veja de novo o que nós estamos falando. Então, vamos falar sobre as características de Deus. A primeira delas que nós encontramos, eu vou tentar fazê-las numa certa ordem, para ser um pouco mais fácil para você encontrar na sua Bíblia. Abra comigo lá na primeira carta, 1 Tessalonicenses, vamos ao capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. O texto diz o seguinte: e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Está falando aqui sobre Deus, né? Deus ressuscitou seu Filho. Então, a primeira característica que nós vamos ver aqui é que Deus é Pai. Essa é uma característica importante, né? Deus é Pai. E você pode pensar em tudo que vem na sua mente com relação a um pai, né? Logicamente, estamos pensando num bom pai. E você pode pensar em várias características, se você teve a oportunidade e a bênção de ter tido um bom pai, você vai conseguir pensar em muitos atributos de Deus.
Primeira característica, Deus é Pai. A segunda, que vai ficar um pouco mais próximo de nós, é esta. Abre comigo, então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Mesmo capítulo, mas olha comigo o versículo 3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O comecinho do versículo, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai. Deus é nosso Pai. Ele não é somente um Pai, mas ele é o nosso Pai. Muito importante essa característica de Deus. Olha o capítulo 3, versículo 11. Vai falar a mesma coisa. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Diz o seguinte: que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo preparem o nosso caminho até vocês. Deus, nosso Pai. Olha a segunda carta agora. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Comecinho da carta. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Deus não é somente Pai, ele é o nosso Pai. Olha o capítulo 2 dessa mesma carta, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. 2,16. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Deus é nosso Pai. Eu não sei sobre você, mas isso traz um conforto para mim muito grande, né? Saber que este Deus, que criou este universo, que criou a nossa vida, é o nosso Pai. Isso traz um conforto, uma força muito grande, sempre, mas principalmente agora, nessa situação que estamos vivendo, não é? De pandemia, de incerteza, de angústia, de medo. Deus é nosso Pai. Característica importante que encontramos aqui na carta aos Tessalonicenses. Deus é o nosso Pai. Característica número 3. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor. Olha comigo a primeira carta, capítulo 1, volta lá no comecinho, 1 Tessalonicenses. Primeira carta. Vamos lá para o capítulo 5, falei capítulo 1, né? Capítulo 5, olha o versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23.
que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma, o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou fazer uma correção aqui, né? Falei que Deus é um Deus de amor. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. A característica aqui neste versículo é que Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de paz. Olha o comecinho do 23 de novo, 5:23. Que o próprio Deus dá paz. Eu não sei sobre você, mas a palavrinha paz me dá paz. É uma palavra que é uma palavra bonita de ser falada em qualquer língua. É uma palavra que transmite tranquilidade. Não é isso que nós estamos precisando durante esta fase de pandemia? De paz, de tranquilidade, de certeza. Deus é um Deus de paz. Olha a segunda carta, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, olha o versículo 2. Vai falar a mesma coisa. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus. Deus é um Deus de paz. Para mim, esse conceito é tão importante. Quem é que não quer paz na sua vida? Quem é que não quer paz na sua família? Paz no seu trabalho? Paz com os seus vizinhos? Paz com os seus irmãos na igreja? Todos nós queremos paz. Queremos um bairro com paz, uma rua com paz, uma cidade, um estado, um país com paz. Nosso Deus é um Deus de paz. Importante essa característica. Deus é um Deus de paz. Vamos falar agora sobre amor, né? Quarta característica que aprendemos aqui sobre Deus. Deus é um Deus de amor. 2 Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 3, olha comigo o versículo 5. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus. Deus é um Deus de amor. Que importante este conceito, não é? Deus é um Deus de amor. A palavrinha amor traduz tanta coisa. Nós temos na nossa palavra, na nossa língua brasileira, né, o português, nós temos uma palavrinha só para amor. Mas a língua grega, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, essas cartas que estamos lendo foram escritas, existem palavrinhas específicas
para diferentes tipos de amor, né? O amor de Deus para conosco é o amor agape, né? Ou ágape. É aquele amor de Deus para conosco. Um amor difícil de se traduzir. É aquele amor que não depende do outro. É esse tipo de amor que o nosso Deus traz. Deus é um Deus de amor. Uma característica importante que vemos aqui nessas cartas aos Tessalonicenses. A próxima característica. Além de Deus ser um Deus de paz, um Deus de amor, ele é um Deus de graça. Não estou falando que é um Deus grátis, não é isso, não. Mas é um Deus que traz graça. O Deus da graça. Vamos ler alguns versículos que mostram isso. Abre comigo a sua Bíblia na segunda carta. Olha comigo, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça. Deus é um Deus da graça. Olha o capítulo 2 dessa mesma carta, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Olha que interessante o versículo 11 e 12, depois eu vou focar no 13, mas eu vou ler o 11 e o 12 primeiro. Por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Você se lembra? Nós já falamos disso, não é? Sobre os falsos mestres, sobre aqueles que estão ouvindo os falsos mestres e não estão obedecendo à verdade. Mas olha agora o versículo 13, capítulo 2, versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e na fé na verdade. Graças a Deus por vocês. A mesma palavrinha. Aqui no sentido de agradecimento. Nós vamos falar, talvez daqui a umas 2 ou 3 aulas, nós vamos falar especificamente sobre graça. E aí nós vamos abordar todos os aspectos e sentidos e significados da palavra graça. Um deles é agradecimento, não é? Graças a Deus, alguns vão obedecer à verdade e serão salvos. Outros vão ouvir os falsos mestres e serão condenados. Deus é o Deus da graça, Deus da paz, Deus do amor, Deus da graça. O que mais que as cartas aos Tessalonicenses nos ensinam sobre Deus? Quais outras características nós aprendemos aqui sobre o nosso Deus? Olha comigo,
A primeira carta, volta lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Deus é um Deus de glória. Deus é um Deus de glória. Olha o capítulo 2, versículo 12. Exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Deus é um Deus de glória. E a palavra glória traz muito significado, né? Majestade, esplendor, maravilha, glória. Muitas vezes nós usamos a expressão glória a Deus. E é isso mesmo, né? Exaltação, esplendor deve ser dado a Deus, porque Ele é o Deus de glória, de maravilhas, de poder. Deus é o Deus de glória. Mais uma característica. Volta para o capítulo 1 da primeira carta. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Olha comigo o versículo 9. Encontramos aqui uma outra característica de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Deus é vivo e verdadeiro. Nós não adoramos um Deus feito de pedra. Nós não adoramos um Deus feito de madeira. Nós não adoramos uma imagem de Deus feita de barro ou de porcelana ou um quadro. Deus é um Deus vivo, não é um Deus morto. Deus é um Deus verdadeiro, aonde só existe verdade. Você não gostaria de ter um amigo ou uma amiga assim? Aonde só falasse a verdade? Você não gostaria de ser uma pessoa assim? Alguém que só falasse a verdade? O nosso Deus é assim. Ele é um Deus verdadeiro. É um Deus vivo e verdadeiro. Uma característica importante do nosso Deus. Mais uma. Vamos ver uma outra característica. Primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos lá para o capítulo 5, versículo 24. Capítulo 5, versículo 24. Mais uma característica de Deus aqui nas cartas aos Tessalonicenses. Aquele que o chama é fiel e fará isto. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que cumpre suas promessas. Várias vezes no Velho Testamento, nós lemos a seguinte frase: todas as promessas que Deus fez foram cumpridas. Deus é um Deus fiel. Você não gostaria de ter um amigo, uma amiga, aqui na Terra, que cumprisse todas as promessas que fizesse para você?
Você não gostaria de ser uma pessoa assim, cumpridora das suas promessas, da sua palavra? Deus é um Deus fiel. Aquilo que ele fala vai acontecer. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E uma das suas promessas, que ainda não foram cumpridas, mas será cumprida, porque ele é fiel, é a promessa que o seu filho vai voltar e vai nos levar junto com ele para morar nos céus. Deus é um Deus fiel. Importante essa característica de Deus, porque você pode abrir a sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, e você pode ler a palavra de Deus com segurança, com certeza de que aquilo que Deus está falando na sua palavra é verdade. Já vimos que ele é um Deus verdadeiro. E aquilo que ele está te prometendo, ele vai cumprir, porque ele é um Deus fiel. Deus é um Deus fiel. Já vimos algumas características aqui, até agora, na carta aos Tessalonicenses. Vimos que Deus é Pai. Depois vimos que Deus é nosso Pai. Depois falamos que Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus da graça. Deus é um Deus de glória. Deus é vivo e verdadeiro. E vimos agora que Deus é fiel. Agora, no restante do nosso tempo, eu quero que a gente veja algumas coisas nessas duas cartas que nos ensinam que Deus, ele é possuidor de várias coisas. Vamos ver algumas aqui que encontramos nessas duas cartas que pertencem a Deus. Deus é possuidor de várias coisas. Vamos ver algumas delas nessas duas cartas, que eu achei muito interessantes. A primeira se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Abre comigo lá, primeira carta, capítulo 2, versículo 12. Vamos ver o que é que pertence a Deus. Vamos ler o versículo 12. Exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Olha a segunda carta, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. 2 Tessalonicenses 1, 5. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Deus é possuidor de várias coisas. A primeira que encontramos aqui é um reino. Deus possui um reino. E lendo a palavra de Deus, nós entendemos que este reino é a sua igreja. Interessante que muitas pessoas ensinam que Jesus vai voltar um dia, morar aqui na terra e vai reinar por 1000 anos.
A palavra de Deus diz que Deus já tem um reino. Não vai ter um reino lá no futuro, mas ele já tem um reino, aonde Jesus já está reinando. Jesus já é ou não é o seu rei? Será que Jesus ainda vai ser um rei? Não. Jesus já é o meu rei, o seu rei. Deus tem um reino, e este reino é a igreja, da qual Jesus é o rei. E aqui na segunda carta, não sei se você percebeu, vamos ler de novo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, nos ensina que aqueles cristãos em Tessalônica, que faziam parte deste reino, já estavam passando por sofrimento. A igreja estava sendo perseguida. Nós já vimos isso no começo. Os judeus estavam perseguindo a igreja. Vamos ler de novo? Segunda carta, capítulo 1, versículo 5. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual, o reino, vocês também estão sofrendo. Eles não iam sofrer lá no futuro, quando Jesus voltasse para reinar. Não, já estavam sofrendo dentro deste reino, que é a igreja. Então, a primeira coisa que aprendemos aqui com as cartas aos Tessalonicenses é que Deus possui muitas coisas. A primeira delas é um reino. Ele é o dono desse reino. Jesus é o rei. E este reino é a igreja, da qual nós fazemos parte. A segunda coisa que Deus possui e que aprendemos aqui nessas cartas é um evangelho. Deus possui um evangelho. Olha comigo, primeira carta, vamos voltar lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o versículo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. O texto diz: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. O Evangelho de Deus. Deus possui um evangelho. Olha o versículo 8 deste mesmo capítulo. Capítulo 2, versículo 8. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. E olha o 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Deus possui um evangelho. E é este evangelho que Paulo, Silas e Timóteo estavam anunciando, pregando, falando com os irmãos em Tessalônica. Interessante que este mesmo evangelho continua sendo pregado até hoje, né?
E a palavrinha evangelho nada mais significa do que boas notícias, boas novas, né? Quem é que não quer boas notícias? Ah, você chega em casa e a sua esposa ou o seu marido, ou seus filhos, ou seus pais, primeira coisa que falam é: eu tenho uma boa notícia. Ah, a gente fica contente, né? Todos nós queremos ouvir boas notícias. Você liga a televisão, só tem más notícias. Você lê alguma coisa na internet, de noticiário, só tem más notícias. Nós precisamos de boas notícias. O Evangelho significa boas notícias. E essas boas notícias são que Jesus Cristo morreu na cruz por você e por mim, que Jesus Cristo foi sepultado e que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Essas são as boas notícias. Este é o Evangelho de Deus. E por causa da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, eu e você, nós temos a esperança da salvação. Boas notícias. Deus é possuidor, ele é dono de um evangelho, de boas notícias. O que mais? Quais são outras coisas que aprendemos aqui que Deus é possuidor, que ele tem? Já vimos que ele tem um reino e já vimos que ele tem um evangelho. Olha o capítulo 12 da primeira carta, capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha comigo o versículo 13. 1 Tessalonicenses 2, 13. Deus é possuidor de uma palavra. De uma palavra. Olha o versículo 13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Deus tem uma palavra. E aquilo que foi ensinado para a igreja recebeu não como palavra de homens, mas como a palavra de Deus. Aquilo que Deus mesmo estava falando. A palavra de Deus. Deus é possuidor de uma palavra. O que mais? Olha comigo, 2 Tessalonicenses, vamos para a segunda carta. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, olha o versículo 4. 2 Tessalonicenses 2, 4. Este se opõe e se exalta. Está falando sobre o falso mestre, né? Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Deus é possuidor de um santuário, um local que é dele, um santuário. Olha o capítulo 4, vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4.
Olha comigo o versículo 16. Esse versículo aqui é interessante. Essa, isso que nós vamos ver que Deus possui, né? Mas eu achei interessante para trazer aqui para nós. Olha a primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Está falando aqui sobre a volta de Jesus. Olha o versículo 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que mais que Deus possui? Uma trombeta. Não sei como é que é isso. Não sei se é uma trombeta física, né? Se é uma expressão só, que nós vamos ouvir um som como se fosse uma trombeta quando Jesus voltar. Mas o texto diz aqui, né? Trombeta de Deus. Então, Deus é possuidor de uma trombeta, de algo que vai nos dar o sinal que Jesus está voltando. A trombeta vai soar e Jesus vai voltar. Deus é possuidor de uma trombeta. E a última que eu quero ver com vocês hoje, não é? Que Deus possui, está lá no capítulo 2 da primeira carta. Volta em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha comigo o versículo 14. 1 Tessalonicenses 2,14. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram, da parte dos seus próprios conterrâneos, as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Igrejas de Deus. Vai para a segunda carta. Olha, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. 2 Tessalonicenses 1, 4. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstradas por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. As igrejas são de Deus. Quando falamos daquelas lições gerais, nós vimos que as igrejas são de Jesus. Agora estamos vendo que Deus possui igrejas. É a mesma coisa, não é? E o ponto aqui, mais uma vez, é que a igreja não é minha ou sua. A igreja pertence a Deus. É dele. E nós fazemos parte. Então, o que é que Deus possui? Quais são algumas coisas que aprendemos aqui nessas duas cartas que Deus possui? Vimos que ele tem um reino, que é a sua igreja. Vimos que ele tem um evangelho, boas notícias. Vimos que ele tem uma palavra. Vimos também que ele possui um santuário. Vimos que ele possui uma trombeta para dar o aviso da volta de Jesus. E agora terminamos mostrando que Deus possui as igrejas. As igrejas são dele. Características de Deus nas cartas aos Tessalonicenses. Vou repetir para a gente terminar, para você gravar muito bem. Deus é Pai. Deus é nosso Pai. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus
da graça. Deus é um Deus de glória. Deus é vivo e verdadeiro. E Deus é fiel. E ele possui várias coisas que encontramos nessas duas cartas: um reino, um evangelho, uma palavra, um santuário, uma trombeta e igrejas. Todas pertencem ao nosso Deus. Estude essas duas cartas. Leia 1 Tessalonicenses e 2. Veja se você não encontra lá mais características de Deus. Deus abençoe você.